Olá, meus amores! Continuando com as nossas aulas de matemática sobre os números decimais. No vídeo anterior, nós vimos os décimos, né? Como fazer as continhas, as operações com os números decimais, né? Cuja fração, né? Cujo denominador da fração é 10. Então, nós vimos adição, subtração e multiplicação com os números decimais, com os décimos, tá? Nesse vídeo, nós vamos ver as continhas, as operações, né? As continhas de adição, subtração e multiplicação, só que agora nós vamos ver com os centésimos e com os milésimos, tá? Vamos lá então, deixa eu virar aqui para nossa lousinha. Bora lá então. Deixa eu ver aqui se tá bom também a luz, acho que tá. Vamos lá? Então, vamos lá. Centésimos. Então, nós já vimos aí nos vídeos anteriores, centésimos vem do número 100, né? Estou trabalhando com frações cujo meu denominador é 100, né? Então, estou trabalhando com fração cuja parte de baixo ou o meu denominador é 100, por isso que eu falo centésimos, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui uma adição de centésimos. Que centésimos, professora? Já aprendemos em outro vídeo, mas vamos recapitular. Eu chamo esses números decimais aqui de centésimos porque eles têm dois números depois da vírgula, ou duas casas depois da vírgula. O 100 não tem dois zeros? Então, eu chamo de centésimos por causa dos dois zeros do 100 e das duas casas depois da vírgula. Então, eu vou fazer aí a adição de centésimos, tá? Então, eu tenho aí 8 mais 4 mais 2, que vai me dar 14. Então, subiu 1. 3 com 1, 4, com mais o 1, que foi 5. Muito bem. 5 mais 0 vai dar 5. Veja que eu fiz a conta como se não houvesse a vírgula. Fiz a conta normal. Só que agora eu tenho que pôr a vírgula, porque eu estou trabalhando com o número decimal. E eu vou seguir a ordem dela. Vírgula embaixo de vírgula. Então, ela vai ficar aqui, ok? E o meu resultado deu 5 inteiros e 54 centésimos. E eu falo centésimos porque eu tenho duas casas depois da vírgula, igualmente, igual os dois zeros do 100, ok? E agora a gente vai fazer uma subtração, uma continha de menos aí dos centésimos. Então, eu tenho aqui, ó, gente, eu tenho 8 inteiros e eu quero tirar 62 centésimos. Então, vamos lá. Esse 8 aí, ele emprestou para todo mundo. Então, esse 0 aqui vale 10. Tiro 2 de 10, sobra 8. Esse aqui valia 10 também, mas ele emprestou para cá. Então, agora ele vale 9. Tiro 6 de 9 e eu tenho 3. Muito bem. Se o 8 emprestou para esses zeros aqui valerem 10, então agora ele é um 7. Tiro 0 de 7, sobrou 7. Veja que eu fiz uma continha de menos ou uma subtração normal. E agora eu preciso pôr a vírgula, porque eu estou trabalhando com decimal. Vírgula embaixo de vírgula, tá? E aí eu tenho como resultado 7 inteiros e 38 centésimos, tá? E agora eu vou para a multiplicação de centésimos.
E aí eu tenho uma observação para fazer para vocês, tá? Sobre essa multiplicação. Veja bem, eu tenho aqui, ó, 4 inteiros e 22 centésimos vezes 2 décimos, tá? Na matemática, gente, o zero que tá do lado esquerdo, ele não vale absolutamente nada. Já ouviram aquela expressão, uma brincadeira, às vezes, que as pessoas falam? Ai, aquele fulano de tal é um zero à esquerda. O que tá querendo dizer com isso? Que ele não é nada, não vale nada, não vale R$1 furado, tá? Então, na matemática é mesmo assim, é mais ou menos assim. O zero que vem do lado esquerdo da minha mão, ele não vale nada. Então, eu vou até, ó, riscar ele aqui, ó, tá? Então, eu tenho uma multiplicação, 4 inteiros e 22 centésimos vezes 2 décimos, tá? Eu só risquei para você saber aqui no nosso vídeo que esse zero você não vai mexer com ele, você vai trabalhar só com 2, tá? Mas é 2 décimos, 0,2. Então, vamos lá. 2 vezes o 2, 4, ok? 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 4, 8. E agora eu preciso colocar aí a minha vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Ó, 1, 2. Então, no meu resultado, eu vou contar. 1, 2 e ponho a vírgula. E o meu resultado foi 8 inteiros e 44 centésimos, tá? Então, na multiplicação, gente, é só vocês contarem o número de casas e pôr a vírgula. Porque na multiplicação não dá para eu pôr vírgula embaixo de vírgula, né? Como eu faço na adição e na continha de menos, tá? Então, na multiplicação eu vou contar a quantidade de casas para colocar a minha vírgula. Se eu esquecer a minha vírgula na matemática, nas minhas continhas decimais, está errado, tá? Porque se eu não colocar a minha vírgula no resultado, o meu resultado é um número natural normal, ele não é decimal, tá? Ele só vai ser decimal a partir do momento que eu coloquei a vírgula, ok? E agora eu vou explicar para vocês a continha de mais, menos e dos milésimos. Vou explicar para vocês, vou colocar aqui na lousa. Então, vamos lá. Veja bem, milésimos, né? Então, já aprendi que milésimos vem de 1000 e que os números decimais, eles vêm de uma fração. Os números decimais nada mais são que a fração transformada em número decimal, né? Então, se eu tô trabalhando com milésimos, eu tô trabalhando com essa fração aqui, ó, pra gente só relembrar, tá? E então, vamos lá. Adição. Veja que a minha adição, ela já tem 3 números depois da vírgula. Por quê? Porque eu tô trabalhando com milésimos. E milésimos, o número 1000, ele tem quantos zerinhos? 3. E se eu estou trabalhando com número decimal e milésimos, então eu vou ter sempre 3 casas depois da vírgula. Igualmente, os 3 zeros, certo? Então, vamos lá. É a mesma coisa. Eu vou fazer uma continha normal de adição de mais, como se eu não tivesse a vírgula, tá? Porém, essas contas têm que ser organizadas, montadas, de forma que número fique embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, vamos lá. 6 com 2, 8. 7 com 4, 11. Então, foi 1. 3 com 4, com 1 que foi 5.
E 1 mais 0, 1. Veja que é uma adição e o número maior ficou aqui embaixo, né? Não tem problema nenhum. O meu resultado é 1 inteiro 518 milésimos. Veja, a professora falou milésimos, né? Por quê? Porque estamos trabalhando com 3 números depois da vírgula, ou 3 casas depois da vírgula, tá? Vamos ver a subtração aí, a continha de menos, né? Veja que na continha de menos, o número maior já está em cima, né? O número maior é o subtraindo, é aquele que eu vou tirar dele alguma coisa. Então, ele tem que ser o maior. E o número de baixo é o menor. Sempre que eu montar a continha de menos de decimal, eu vou montar como eu montava as outras, tá bom? Então, vamos lá. Tirei 1 de 2, sobrou 1. Tirei 3 de 9, sobrou 6. Tirei 0 de 0, 0. Tirei 0 de 0, 0. Veja que agora eu tenho que pôr a minha vírgula, senão o meu resultado é 61. Sem a vírgula é um número natural, 61, porque os zeros à esquerda eu não conto em matemática, certo? Então, eu vou, ó, vírgula, vírgula, vírgula. Então, eu tenho aí 61 milésimos, ok? 61 milésimos, 3 casinhas depois da vírgula, tá? E esse zero aqui, ele vale sim, porque ele tá depois da vírgula, tá? Multiplicação, vamos lá. Eu tenho 316 milésimos vezes 2. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu tenho 316 milésimos vezes 2. Muito bem. Vou fazer a minha continha normal. 2 vezes o 6, 12. Subiu 1, certo? 2 vezes 1, 2. Com aquele 1 que foi, 3. Muito bem. 3. 2 vezes o 3, 6. 2 vezes o 0, 0. Eu tenho aí 632. Se eu não colocar a vírgula, tô arrumando a luz aqui, gente, porque fica dando um reflexo aqui embaixo. Se eu não colocar a vírgula, eu tenho aí de resultado 632. Mas se eu colocar a vírgula, eu vou ter meu número decimal, que é meu objetivo. Na multiplicação, eu tenho que contar as casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí eu coloco a minha vírgula, ok? Então, na multiplicação é só contar as casinhas e colocar a vírgula. Eu vou aproveitar aqui esse vídeo e vou mostrar uma coisa para vocês, né? Que eu canso assim de pegar nos cadernos, nos livros do aluno. O aluno, gente, ele vai colocar a vírgula, né? Muito bem, ele vai colocar a vírgula. Aí, o que ele faz? Ele põe uma vírgula assim, ó, gente. A vírgula dele é gigante. E às vezes a vírgula dele nem é aquela voltinha bonitinha da vírgula, é uma coisa meio, né, meio reta. A professora não sabe se ele colocou o número 1, se é um risco que não foi apagado do caderno. Parece tudo, menos a vírgula, tá? Então, na hora que vocês forem fazer os números decimais, colocarem a vírgula ela é pequenininha, gente. Aqui no finalzinho do número, nasce a vírgula, tá? Se não, nos cadernos, além de ficar bem bagunçado, você não sabe mais o que é vírgula, o que é se é um risco que o aluno esqueceu de apagar.
a gente acaba... Hoje a luz aqui tá de brincadeira comigo. A gente acaba fazendo confusão. Se é o número 1, se é uma vírgula, se é um risco que ele não apagou, tá? Então, nos números decimais, a gente tem que fazer a vírgula bem pequenininha, tá? No finalzinho do número mesmo, ok? Espero que vocês tenham entendido aí como que faz, então, as continhas com os centésimos e com os milésimos, ok? E a gente vai treinar aí um pouquinho mais com os exercícios do livro e do caderno. Um beijo para vocês e até mais!